A chuva caía como lâminas prateadas sobre Seul naquela noite, arranhando as fachadas dos prédios antigos da Zona Leste e transformando as ruas em espelhos irregulares onde a luz dos postes tremeluzia como se estivesse viva. Era pouco mais de 10 da noite quando o Hospital São Lúcio, normalmente silencioso àquela hora, foi sacudido pela sirene estridente de uma ambulância que cortou o ar úmido da madrugada. O portão automático abriu-se com lentidão, rangendo como uma boca de metal cansada. Os paramédicos saltaram imediatamente, empurrando a maca onde jazia o corpo já frio de um homem jovem. Yu Menglong. O nome ecoou pelos corredores com uma vibração estranhamente oca, como se as paredes reconhecessem algo terrível naquele som. Os paramédicos tentavam explicar entre si o que havia acontecido, mas nenhum conseguia concluir uma frase. Um deles apenas balançava a cabeça, repetindo: ele já chegou assim. Não dava mais para reanimar. Não tinha pulso, não tinha nada. O hospital recebeu o corpo em estado de emergência absoluta, mas a verdade era que ele já estava morto, sem respiração, sem resposta, sem qualquer ritmo cardíaco. A declaração oficial foi registrada às 22h41. Mas o silêncio pesado que se instalou depois parecia sugerir que o coração dele havia parado muito antes de entrar naquele prédio. O enfermeiro-chefe, um homem experiente de gestos precisos, mandou levarem o corpo para a ala inferior, setor mais antigo do hospital. Aquele corredor sempre pareceu mais frio que o resto do prédio, não pelo ar-condicionado, mas pela sensação inexplicável de que algo havia ficado preso ali. Entre as rachaduras das paredes esbranquiçadas e a luz fraca das lâmpadas fluorescentes que piscavam como olhos fatigados. Era o tipo de corredor onde até o som dos passos parecia ecoar distante demais. O corpo de Yu Menglong foi conduzido à sala 3 da morgue, onde o ar tinha cheiro de metal e desinfetante. O zíper do saco preto deslizou lentamente quando os técnicos abriram a bolsa. A luz pálida atingiu o rosto dele, revelando uma expressão de terror congelado no tempo, olhos semicerrados, sobrancelhas franzidas, boca entreaberta como se tivesse tentado soltar um último grito, sem conseguir. Um dos técnicos recuou um passo involuntário. Foi nesse momento que o médico legista entrou. Dr. Eugene Sung, homem de 60 anos. Olhar sombrio e uma calma que beirava o perturbador. Ele havia passado 3 décadas examinando corpos marcados pelas mais diversas tragédias, e ainda assim raramente demonstrava surpresa. Mas naquela noite, quando seus olhos encontraram o rosto rígido de Yu Menglong, algo em sua expressão tremulou. Um recuo minúsculo, quase invisível, como se uma sombra tivesse atravessado sua mente. Não disse nada de imediato. Apenas aproximou-se lentamente, calçando as luvas com movimentos mecânicos. O som seco do látex estalando ecoou pela sala como um prelúdio mórbido. Quando inclinou o corpo para iniciar o exame preliminar, seu olhar endureceu. Havia marcas, muitas marcas, nos pulsos, círculos escuros e profundos, como se cordas ou mãos tivessem apertado a pele com violência extrema. A pele ao redor estava arroxeada, quase negra. No peito, manchas irregulares de hematomas se espalhavam como sombras de dedos grandes demais para serem humanos. Nas laterais do pescoço, marcas compridas lembravam arranhões, mas não como se alguém o tivesse agarrado. Pareciam mais auto-infligidos. Resultado de alguém tentando arrancar algo da própria pele. O técnico respirou fundo, nervoso. Doutor. Ele lutou com alguém? Doutor Eu não respondeu. Passou um dedo protegido pela luva sobre uma das marcas, examinando a textura. Não parecia ter sido feita horas antes, mas minutos. Era recente, violenta, desesperada. Ele então pediu o kit de toxicologia preliminar. As seringas foram preenchidas, as amostras coletadas, e após poucos minutos o visor do aparelho soltou um bip agudo. O técnico, ao ver os números aparecerem, rolou os olhos. Isso não está certo. Os indicadores mostravam níveis absurdos de sedativos, uma dose tão alta que nenhum médico prescreveria, e que provavelmente teria colocado qualquer pessoa em coma profundo. Mas ali estava, no sangue de Menglong, misturado com um teor alcoólico igualmente alarmante. Sedativos e álcool não combinam, doutor,
O técnico murmurou, a voz quase falhando. Isso teria matado qualquer um. Eugene Sung estreitou os olhos, observando o visor. Algo naquela combinação não fazia sentido. Se ele estava tão sedado, se o corpo carregava tantas substâncias depressoras do sistema nervoso, como poderia ter lutado? Como poderia ter deixado marcas tão intensas nos próprios braços? Como poderia ter corrido, sim, corrido, até o hospital, como diziam os paramédicos? O legista pediu que trouxessem o relatório da ambulância. Leu tudo com uma precisão quase cirúrgica. De acordo com o registro, Yu Menglong havia sido encontrado a 50 metros da entrada do Hospital São Lúcio, cambaleando, respirando de forma agitada, com os olhos vidrados. Uma testemunha relatou que ele caiu no chão pouco antes de ser socorrido. Outra disse que ele gritava palavras desconexas, como se tentasse afastar algo que ninguém conseguia ver. Quando terminaram de transferir o corpo para a mesa fria da necropsia, o enfermeiro encarregado comentou, quase sussurrando, doutor, o senhor viu a gravação? Eu ergueu o olhar. Que gravação? A da câmera externa. Antes de ele cair. Houve. Bem. Algo estranho. Doutor Eu hesitou por um instante. Depois fez um gesto para que trouxessem a tela portátil. O vídeo mostrava o portão lateral sob chuva. E o Menglong aparece cambaleando, segurando o próprio rosto como se sentisse dor. Algo o faz olhar diretamente para a câmera. Seus olhos, ampliados pelo zoom digital, carregam um pânico tão cru, tão absoluto, que parece atingir qualquer um que olhe por mais de um segundo. Ele então vira o rosto e corre, tropeçando, como se fugisse de algo que se aproximava atrás dele. No vídeo, não há mais ninguém, mas a maneira como ele tenta recuar deixa uma sensação incômoda de que talvez ele estivesse vendo. Eu fechou o vídeo sem dizer uma palavra. Ele pediu que apagassem as luzes fortes e deixassem apenas a luminária cirúrgica sobre o corpo. A sombra projetada sobre o rosto de Menglong parecia pulsar, não por movimento real, mas pelo ritmo trêmulo da lâmpada. Piscava como se estivesse prestes a queimar. Quando a escuridão tomou o perímetro da sala, o ar pareceu ficar mais denso. Ao iniciar o corte, o médico notou algo preso sob as unhas do falecido. Pequenos fragmentos de pele, a dele mesmo. Havia se arranhado com força, tentando talvez arrancar partes de si para se libertar de alguma sensação horrível que o invadia. Eu franziu a testa. Isso não era típico de overdose comum, de intoxicação acidental. Isso era psicológico. Ou pior. O pensamento fez pausar por um segundo. E respirou fundo. Deixou as notas de lado e observou o corpo como um todo, tentando reconstruir mentalmente a sequência dos eventos. O estado de pânico, os níveis tóxicos no sangue, as marcas físicas, a expressão facial no momento da morte. Tudo convergia para um cenário que ele conhecia muito bem, mas que raramente aparecia de forma tão violenta. Surto psicótico agudo. Automutilação. Disforia extrema. Mas, ainda assim, havia inconsistências. Muitas. Finalmente, eu retirou o gravador do bolso, apertou o botão e aproximou-o dos lábios. Sua voz soou baixa, mas firme. Relatório preliminar de necropsia. Paciente, Yu Menglong. Sexo masculino. Aproximadamente 30 anos. O corpo apresenta sinais inequívocos de luta intensa, combinados com níveis anormais de sedativos e álcool. Há marcas nos pulsos que sugerem contenção física. A expressão facial indica extremo terror no momento da morte. Há indícios claros de desorientação mental grave antes do óbito. Ele fez uma pausa longa. 30 anos trabalhando com cadáveres. Eu nunca vi um rosto tão tomado pelo medo. Algo aconteceu com este homem. Algo que não combina com os dados clínicos normais. A mão dele apertou o gravador um pouco mais forte. O relógio já ultrapassava 2 da manhã quando o Dr. Eugene Sung deixou a sala 3 da morgue. Embora estivesse acostumado ao frio daquele setor, naquela noite ele sentia algo diferente, um tipo de peso que se agarrava à pele como umidade pesada. Um silêncio que parecia ter vontade própria. Caminhou lentamente pelo corredor apagado.
apenas o eco sutil dos próprios passos e o zumbido das lâmpadas velhas que tremiam como se lutassem para permanecer acesas. No final do corredor, encontrou a enfermeira de plantão, Park Min-hye, que segurava uma prancheta com mãos trêmulas. Quando ela viu o doutor, endireitou-se na tentativa de parecer mais tranquila. Doutor. Saiu o relatório toxicológico completo, disse ela com a voz baixa, como se temesse despertar algo adormecido no ar. Ele pegou os papéis sem dizer uma palavra. Leu rapidamente, mas cada linha parecia fincar mais fundo em sua compreensão. Níveis de sedativos 4 vezes acima do máximo terapêutico permitido. Mistura com álcool em quantidade absurda. Fatores de sono, ansiolíticos, e uma substância não identificada, possivelmente um composto experimental ou de fabricação clandestina. Nada disso combinava com um quadro espontâneo. Alguém administrara essas drogas. Quem tinha feito isso de propósito? Mas o que realmente o fez parar não foi a química no sangue. Foi a última anotação do relatório. O paciente apresentava sinais de distúrbio mental agudo antes da morte. Possíveis alucinações, paranoia severa, comportamento autodestrutivo. Eu sentiu a própria respiração se tornar irregular. Não era apenas toxicidade, não era apenas violência. Era algo dentro da mente de Yimeng-Long, algo que o tinha levado ao limite final do medo humano. Ele voltou para a sala de análise de imagens. Um técnico aguardava em frente ao monitor. A sala estava quase completamente escura, iluminada apenas pela luz azulada da tela, que emitia um brilho fraco sobre as paredes. Doutor, disse o técnico, chamando sua atenção. Eu revisei a gravação da câmera externa. Fizemos um aumento de contraste na imagem. E acho que o senhor precisa ver isto. Ele clicou no arquivo. O vídeo começou do ponto familiar, e Yimeng-Long cambaleando sob a chuva, olhando desesperado para trás, recuando, correndo, como se tentasse fugir de algo que ninguém mais podia ver. Aí, era o mesmo. Mas então, na imagem ampliada, algo novo apareceu. No fundo do corredor externo, atrás de Yimeng-Long, onde deveria haver apenas escuridão e chuva, havia uma sombra. Fraca, distante, mas inegável. A forma era longa demais para ser humana, estreita demais para ser uma pessoa parada. Parecia se estender sobre o piso molhado como se estivesse flutuando, sem tocar o chão. Fragmento de segundo, parecia mover-se. O técnico olhou para o médico legista, esperando algum comentário. Eu, porém, permanecia imóvel, com os olhos grudados na tela como se tentasse compreender algo que sua mente recusava aceitar. Apague, murmurou ele finalmente. Apague isso de rede interna. Agora, a voz dele era firme, mas havia algo de tenso que o técnico nunca tinha ouvido antes. Nenhum funcionário deve ver essa imagem. Nenhum. O técnico acenou rapidamente e apagou. Mas, mesmo após o arquivo desaparecer, a sala parecia mais escura. Quando eu saí dali, a chuva do lado de fora parecia tamborilar mais forte contra as janelas estreitas do hospital, como se algo estivesse tentando entrar. Não acreditava em fantasmas, não acreditava em entidades, acreditava em corpos. Provas, em evidências. Mas o que vira no rosto de Yimeng-Long, e agora na gravação, ultrapassava qualquer diagnóstico clínico. Ele decidiu revisar o histórico médico de Yimeng-Long, que tinha sido trazido minutos antes. Registros indicavam que o paciente havia passado por um episódio de ansiedade extrema há 5 meses, sendo atendido em uma clínica psiquiátrica particular chamada Clínica Downlint, no bairro de Guanac. Folheou as páginas lentamente até encontrar uma anotação relevante. Paciente relata a sensação constante de estar sendo observado. Insônia severa, visões periféricas de sombras. De paranoia à noite. Possível psicose breve. Havia também um aviso marcado em vermelho. Paciente teme dormir sozinho. Afirma que eles aparecem quando fecha os olhos por muito tempo. Eu senti um arrepio involuntário subir pelas costas. Não era comum pacientes escreverem eles de forma tão insistente, e nunca em plural, sem especificação. Era assustadoramente semelhante às descrições encontradas em relatos de perseguição psicológica extrema. Ele ligou imediatamente para a clínica.
A enfermeira que atendeu disse que o psiquiatra responsável pelo caso havia viajado para o exterior. Ninguém mais tinha autorização para falar daquele paciente. Estranho, porém não impossível. Clínicas particulares costumam ser discretas, mas a maneira brusca como a ligação terminou parecia mais uma porta batendo na cara. Eu voltou à morgue. O silêncio intenso parecia absorver o som dos passos, como se o chão estivesse engolindo cada movimento. O corpo de Imenglong ainda estava ali, sob o pano branco que cobria parte do rosto. O médico aproximou-se lentamente, puxou o pano de novo e observou aquele olhar congelado pelo medo. "O que você viu?" murmurou. Era uma pergunta sem resposta, mas parecia impossível não fazê-la. Ao mover uma das mãos do corpo, algo chamou a atenção. Havia pequenos sulcos nas palmas, quase imperceptíveis, como se Menglong tivesse apertado os próprios dedos com força extrema. Sob luz intensa, a pele apresentava marcas de unhas profundas. Essas marcas indicavam uma tentativa de resistência, mas contra o que? Eu acionou novamente o gravador e começou a registrar. Continuação do relatório. O paciente apresentava sinais de luta interna intensa. Os ferimentos nas mãos sugerem comportamento auto-infligido sob condições de terror psicológico. A mistura de substâncias encontradas no sangue não é consistente com uso voluntário. Isto aponta para a administração externa. Respirou fundo, e sua voz falhou por um instante antes de continuar. Os hematomas nos pulsos sugerem contenção física feita por alguém mais forte. Porém, os arranhões no próprio crânio, a expressão facial e a atividade captada pela câmera de segurança indicam outra narrativa possível. Algo que a medicina não explica. Desligou o gravador. Uma rajada de vento fez o hospital inteiro estremecer, explodindo portas e janelas. Por um segundo, o corredor ficou completamente escuro. As luzes piscavam ritmicamente, como se algo estivesse interferindo na eletricidade. A enfermeira Parkmin ele surgiu apressada. "Doutor." A família chegou. Eu segui-a para a sala de recepção reservada. Estavam dois parentes distantes de Menglong, visivelmente devastados. Eles contaram que, nos últimos dias, o jovem ator, agora personagem desta história fictícia, havia mencionado vozes atrás da parede, olhos na escuridão. Que algo o seguia sempre que ele tentava dormir. Ele dizia que havia algo dentro da cabeça dele, contou um dos familiares, com lágrimas nos olhos. Dizia que sentia como se alguém estivesse empurrando pensamentos que não eram dele. Eu senti o seu estômago revirar. A descrição combinava com delírios psicóticos, mas também com algumas das marcas físicas no corpo. E, principalmente, com o que ele vira na gravação. Família, ao ver o olhar pesado do médico, contou finalmente. Ele sofreu? Eu hesitou, lutando contra a própria consciência. Depois, respondeu com a honestidade dolorosa de quem não podia esconder o que testemunhara. Sim. Muito. A família desabou. Quando a madrugada começou a se dissolver em um cinza pálido e o sol tentava rasgar o horizonte, eu voltou para seu escritório, exausto. Sabia que precisava finalizar o relatório final, o documento que mudaria tudo. Ele sentou-se à mesa, ajustou os óculos, respirou fundo e começou a escrever a conclusão. Causa da morte: falência cardiorrespiratória induzida por combinação tóxica de sedativos e álcool. Ele parou. Olhou para o corpo de palavras, frio, clínico, insuficiente. Não era aquilo. Não era só aquilo. Depois de longos segundos, acrescentou uma segunda linha, algo inédito em sua carreira. Condições associadas: trauma psicológico extremo. Episódio de terror agudo não explicado por causas médicas tradicionais. As mãos dele tremiam. Ele sabia que precisava escrever a última frase. A frase que carregava o peso da verdade gelada que o perseguiria pelo resto da vida. Com a ponta da caneta pressionando o papel, ele escreveu: o paciente morreu tentando escapar de algo que apenas ele pôde ver. Ele largou a caneta. E, naquele instante, as luzes do hospital se apagaram novamente. Do lado de fora da sala 3, a câmera de segurança captou um ruído. Movimento. Um borrão. Algo passando pelo corredor vazio na direção da morgue. Algo que não deveria existir.